Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar do Volkswagen T-Cross na versão Comfortline, que é a mais vendida, com o motor 200 TSI, motor 1.0 turbo, né? Falando a linguagem do comprador normal. Vai ser interessante testar esse carro porque ele está numa configuração muito próxima do que é mais vendido, né? Não é aquela versão super equipada, é uma versão intermediária, vamos dizer assim, do Comfortline, sem muitos opcionais. Vou mostrar os detalhes todos do carro. Se você gostar, deixa o like, assina o canal, segue o canal para você receber os avisos dos novos vídeos. E vamos lá, espero que vocês gostem. A Volkswagen demorou para entrar nesse segmento dos SUVs. E isso foi ruim por um lado, mas foi bom por outro, porque ela pôde estudar todos os seus concorrentes e lançar um produto para tentar unir o melhor de cada um. E o resultado foi esse aqui, o T-Cross. Ele é relativamente compacto comparado com alguns dos concorrentes, ele tem 4,20 metros de comprimento. Nessa categoria a gente tem carros de até quase 4,40, como o Duster, por exemplo. E 20 centímetros no tamanho externo do carro faz bastante diferença no visual. Porém, o T-Cross tem uma vantagem em cima de vários dos seus concorrentes, praticamente todos, que é a distância entre os eixos. A distância entre a roda da frente e a roda de trás. O que isso significa na prática? Significa o espaço interno do carro. Quanto maior o entre-eixos, mais espaço vai sobrar aqui no interior do carro. E nesse ponto o T-Cross está muito bem servido. Ele tem 2,65 metros de distância entre eixos. Ele só perde na distância entre eixos para o Duster, que tem 2,67. E o espaço interno é muito bem aproveitado. Por dentro do carro a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Por enquanto vamos mostrar o T-Cross por fora. Ao contrário de alguns concorrentes e de algumas marcas que abusam das linhas curvas, a Volkswagen gosta das linhas retas, como é bem característico em quase todos os seus carros. Mas mesmo assim você vê aqui que não é aquela linha reta quadradona. Você tem vários vincos na carroceria, como eu mostrei outro dia quando eu estava testando o Tracker. E a Volkswagen também apelou para esses vincos, mas de uma maneira um pouco diferente. Então você tem esse vinco reto que começa aqui no paralama dianteiro e ele faz uma abertura, né? Então você vê dois vincos paralelos vindo aqui. E aqui na porta, o vinco de baixo, ele faz essa subida, né, afinando, fazendo como se fosse uma caixa de rodas aqui. E que ele encontra com a traseira do carro, que tem esse elemento de plástico preto aqui, unindo as duas lanternas, que também dá um efeito bem legal, que dá uma sensação de mais largura na traseira, e o efeito ficou muito bacana. Além disso, aqui na traseira ele tem esse aerofólio grande aqui no teto, um prolongamento do teto com um brake light grande, né? Então visualmente o T-Cross é um carro muito bem resolvido, tá? Todo o resto praticamente que está sendo mostrado aqui, além da pintura metálica, né, já vem de série no carro. Então você tem aqui o conjunto óptico duplo com lâmpadas halógenas tradicionais, a luz de posição em LED aqui embaixo, chamado DRL, farol de neblina aqui, isso tudo ele já tem. O sensor de estacionamento na frente, o T-Cross tem sensor na frente e atrás, isso é de série também da versão Comfortline. Então esse carro aqui, como eu disse no começo, ele está bem próximo do que é ofertado normalmente para o consumidor médio. O motor é o 200 TSI, que é o 200 é o que? É o torque do carro, são 200 Nm, que equivale mais ou menos a 20 kg de força. E aqui a gente vai mostrar o porta-malas. Talvez esse seja o único ponto a ser melhorado numa próxima geração do T-Cross, que ele comporta até 370 litros desde que você mexa ali no encosto traseiro. E ele tem essa sacada aqui que é legal, que você muda a posição da base do porta-malas. Então você pode deixar essa base lá embaixo, você ganha um pouco mais de altura. Em compensação você faz uma rampa ali no final, ou você deixa aqui em cima, fica totalmente plano e você fica com um compartimento para outros objetos aqui embaixo, junto do step. Um gancho para você pendurar uma sacola eventualmente, tem o engate das cadeirinhas de bebê, que é o top tether, então isso é bem legal. O porta-malas, apesar de pequeno, é
100% aproveitável. Pequeno assim, né? Não é que seja pequeno, mas poderia ser maior. Essa é a traseira do carro, bem resolvida, de linhas mais retas, com vários elementos na horizontal. Mesmo na versão Comfortline, aliás, todas as versões do T-Cross vêm com essa barra no teto, nessa versão ela é na cor preta. Aqui na frente eu já mostrei, a grade tem esses elementos cromados. O farol de neblina, os sensores de estacionamento, essa barra em prata aqui embaixo também. Enfim, visualmente é um carro muito agradável, muito legal. Tem gente que vai, mas ele parece pequeno. Realmente ele parece um pouco mais compacto do que de fato ele é. Mas a Volkswagen soube desenvolver legal, de uma maneira bem resolvida, o visual do T-Cross. Essa moldura preta que sai lá da frente, contorna as caixas de roda, passa aqui na parte baixa todinha da lateral do carro e une com o com o para-choque traseiro, também dá um visual bem bacana. Internamente o espaço é muito bom, como eu já disse. O painel segue a receita já encontrada no Polo e no Virtus. Eu vou falar um pouco mais do interior do carro daqui a pouco. Aqui atrás o espaço é muito bom. Tá, você percebe aqui, o banco da frente está regulado na posição que eu dirijo. E olha o espaço que tem aqui entre os bancos. O espaço para a cabeça também é muito bom. Tem os 3 encostos de cabeça, o encosto é dividido, 1/3, 2/3 o rebatimento dele. Tem uma boa anatomia aqui para encaixar bem o corpo. Os 3 cintos de 3 pontos, engate das cadeirinhas de bebê. Saída de ar-condicionado para o banco traseiro, 2 entradas USB ali para carregar celular. Enfim, isso é uma sacada muito legal da Volkswagen, que também a maioria dos seus concorrentes não tem. Tá? O banco dianteiro ele vem com airbag lateral embutido. Tá? E com um detalhe, esse airbag do T-Cross, o lateral, nas versões que não tem o airbag de cortina, que é só a básica, ele é bem grande. Esse aqui, no caso, ele tem os 6 airbags. Então você tem o airbag no volante, o airbag lateral e o airbag de cortina, que pega toda a extensão ali da coluna superior. É isso, esse é o T-Cross por fora. Como eu disse, essa versão Comfortline ela vem com motor 1.0 TSI de 128 cavalos quando abastecido com etanol, ou de 116 cavalos quando abastecido com gasolina. Mas, curiosamente, nas duas opções de combustível, ela tem o mesmo torque, em torno de 20 kg de força. Na verdade, são 20,4. E isso garante que o carro tenha uma ótima agilidade no trânsito, tanto com etanol quanto com gasolina no tanque. A potência de 128 cavalos no etanol você vai perceber mais na estrada, assim, em altas velocidades, né? Porque com gasolina ele desenvolve 116, que também é uma boa potência, e você só vai sentir essa diferença do etanol para gasolina na estrada em velocidades mais altas, porque o torque, que é o que de fato diferencia a desenvoltura do carro na cidade, no anda-para, no trânsito, que é o mesmo, tanto com etanol quanto com gasolina no tanque. Então é isso, esse é o T-Cross Comfortline 200 TSI, esse aqui é o modelo 2020, o 21 ele vai agregar alguns opcionais, nos equipamentos de série não tem modificações. E esse adesivo aqui, ele mostra um negócio muito interessante, nota máxima em segurança. Isso significa que esse carro teve 5 estrelas no teste do Latin Cap. Atingiu o nível máximo de segurança dentro dos padrões atuais, tanto para o motorista, quanto para os passageiros, quanto para os pedestres. Então isso é uma excelente referência para o carro, um cartão de visita que o diferencia também de alguns. Já mostramos o T-Cross por fora, agora vamos rodar um pouquinho no carro. Espero que vocês gostem e não esqueçam de deixar o like aí no vídeo depois se vocês gostarem e de acompanhar, de seguir o canal para receber as notificações dos vídeos. Vamos lá, vamos rodar um pouquinho no T-Cross. Agora vamos mostrar um pouquinho do interior do T-Cross
e do carro rodando. Para quem já está familiarizado com o interior e os comandos dos carros da Volkswagen, não tem muita novidade, tá? A diferença é a posição de dirigir um pouco mais alta, que é o que normalmente agrada as pessoas nos SUVs. O fato de não ter novidade em relação aos outros carros da Volkswagen pode ser considerado um ponto positivo, já que está tudo bem distribuído, é bem localizado, o acesso aos comandos é todo bastante fácil. O quadro de instrumentos dessa versão Comfortline não é digital como do Highline, não é o configurável, mas são instrumentos grandes de fácil visualização. O computador de bordo, que você comanda basicamente aqui por esses comandos aqui do volante, é bastante completo. Tem temperatura do óleo, consumo instantâneo, consumo médio, desde o abastecimento. Por aqui você controla a pressão dos pneus, distribuição do som, conexão via Bluetooth com o seu celular. Você tem as entradas aqui para um cartão de memória e a entrada USB para você parear o celular com a central multimídia, e aí você tem acesso a todos os aplicativos do celular. Tem esse suporte aqui em cima, esse pescoço, que apesar de ser meio feio, não é visualmente muito bonito, mas é bastante funcional, né? Ele enquadra, ele segura bem aqui o celular. Você pode colocar tanto deitado quanto em pé, então apesar de não ser uma peça muito bonita, é bastante funcional. E diferente de outras montadoras que estão usando, né, a central multimídia destacada como se fosse um tablet assim fora do painel, a Volkswagen mantém a central multimídia, mesmo nas suas versões mais caras, embutida aqui no painel, fazendo parte do visual, não é aquela peça destacada. Tem gente que acha mais bonito aquela peça fora, tipo um tablet, tem gente que gosta mais desse visual integrado ao painel. A saída de ar, como ele é um carro mais alto em relação ao Polo e ao Virtus, que basicamente estruturalmente o T-Cross é o mesmo carro, como ele é mais alto, ele ganhou um degrau aqui, vamos dizer assim, no painel, então a saída de ar fica numa posição um pouco mais elevada. E isso é bom porque distribui melhor o ar refrigerado, o ar-condicionado dentro do carro. E nessa versão Comfortline, as saídas de ar-condicionado para o banco traseiro são de série. Ponto para o T-Cross, já que os seus concorrentes, a grande maioria, não tem esse recurso. A gente tem aqui no painel uma entrada 12 volts, daquela com aquele plug redondo normal para carregar. Aí você precisa de um adaptador para isso. O comando do ar-condicionado é digital. Você seleciona a temperatura, a distribuição do ar, o recírculo do ar, tudo digitalmente, porém o ar-condicionado é de uma zona só, é a mesma temperatura para todas as saídas. O volante é o mesmo das outras versões, sendo que o mesmo da Highline no caso, né? Ele tem o revestimento em couro com a costura aqui. Os comandos de espelho e vidros estão todos centralizados aqui na porta, o que é bom, que o acesso é fácil. A trava das portas aqui, bem ao alcance. A Volkswagen não é adepta daquele controle dos faróis no botão aqui na alavanca do pisca, né? Como muitas marcas fazem, muitos fabricantes usam. Ela prefere manter um botão lá no painel, um botão grande, redondo aqui no painel, onde você liga, tem o comando da iluminação do carro. A versão automática, o Comfortline só tem automático, o motor 1.0 turbo, que é chamado de 200 TSI. Ele só vem associado ao câmbio automático de 6 marchas, com opção de trocas manuais, tanto na alavanca, você empurra para cá e você muda para cima e para baixo, quanto na borboleta aqui no volante. Isso é muito legal, porque também é outra coisa que vários dos seus concorrentes não têm. Essa versão aqui, esse modelo que eu estou dirigindo, ele não veio com os bancos de couro. O banco é de tecido, mas mesmo sendo de tecido, é uma padronagem bem legal. É uma mescla aqui de um cinza escuro e um cinza claro que compõe bem o visual aqui do interior do carro. É claro que exige um pouco mais de cuidado na manutenção, na limpeza dos bancos, mas estruturalmente os bancos são os mesmos da versão Highline. Ele veste bem o corpo, vamos dizer assim, tem uma aba lateral bacana aqui, ele, enfim, apoia bem o corpo. Tem esses dois suportes para garrafa ou copo aqui no meio, esse porta-objetos
relativamente grande aqui. O espaço nas portas para objetos também tem um bom tamanho. O porta-luvas tem um tamanho razoável. E como essa versão não tem aquele controle, aquele equipamento dentro do porta-luvas, que é o leitor de cartão e o toca-CD, o espaço do porta-luvas acaba sendo um pouco maior, porque ele tem uma prateleira em cima. O freio de mão é normal, não é eletrônico, não é elétrico, como foi nos bons tempos do Golf. É um carro, assim, não é tão vistoso, mas tá tudo no lugar. O acabamento, as peças são todas de plástico duro, plástico rígido, não tem nada emborrachado aqui, mas é tudo bem encaixado, não tem rebarba, não tem peça rangendo, não tem nada mal encaixado. Então, apesar de serem materiais relativamente simples, a execução é muito bem feita. Então você tem aqui essa moldura em black piano, aqui também os comandos a moldura do ar-condicionado, dos comandos do ar-condicionado também em black piano. Mesma coisa aqui o revestimento do volante. Nada de luxo, mas tudo muito bem executado. Então vamos rodar um pouquinho com o carro. Aqui tem esse suportezinho, esse rasgo aqui, esse suporte horizontal, que você pode colocar cartão de estacionamento, comando da garagem, troco, moeda, essas coisas. Você pode usar esses dois pequenos espaços aqui. E basicamente é isso. Vamos rodar um pouquinho com o carro. Como eu disse, para quem já conhece o Polo e o Virtus, não tem muita novidade, o que é bom, porque são dois carros muito bons de dirigir. Aqui em cima, essa versão Comfortline, ela não tem também, esse modelo aqui não veio com o teto solar opcional, que é aquele teto grande duplo de vidro, né? Então ele tem aqui o suporte para óculos e os comandos da iluminação interna normais aqui. Então vamos lá, marcha engatada. Vamos acelerar um pouquinho o T-Cross. E uma coisa que me chamou bastante a atenção, tanto lá atrás no lançamento do carro, quando eu fiquei um mês com o T-Cross que a Volkswagen cedeu pra gente, quanto agora rodando nesse, depois de 1 ano e meio de mercado, é que ele tem a suspensão mais confortável que o Polo e o Virtus. O Polo e o Virtus são carros um pouco mais duros. Não chegam a ser desconfortáveis, mas você percebe que a suspensão é um pouco mais seca, um pouco mais direta. E como o T-Cross tem um pouquinho mais de curso de suspensão, não é muita coisa, mas a Volkswagen aproveitou para mudar a calibração dos amortecedores, de repente talvez das barras estabilizadoras, e é um carro mais confortável, né, do que o T-Cross, do que o Virtus e o Polo. E isso é bom. Você roda com um pouco mais de maciez, embora não seja um carro mole, tá, pessoal? Ele é bastante firme, como todo Volkswagen, mas paralelamente a isso ele é mais confortável que o Virtus. Ele absorve melhor as imperfeições das ruas do que o Polo e o Virtus. Isso é um ponto positivo. Eu gosto muito desse motor 200 TSI. Ele puxa bem, o torque dele está disponível praticamente desde 1.200, 1.500 RPM, ele já tem uma força muito boa. Você dirigindo é difícil até acreditar que é um motor 1.0, mas só lembrando, é um 1.0 turbo com injeção direta, diferente também dos concorrentes que usam ainda a injeção indireta, então isso tem um ganho no desempenho do carro. O carro que consegue aliar com esse motor e esse câmbio um desempenho muito bom a um consumo de combustível bastante satisfatório. Ele está com etanol no tanque, esse carro, e eu estou conseguindo fazer em 7,6 km por litro na cidade, com ar ligado no anda-para, que é um número bom, vamos ser sinceros. Com ar ligado e no trânsito urbano, 7,6 de etanol é um número bastante considerável. Esqueçam esses números que divulgam, o carro faz 10 km por litro com etanol na cidade. Não faz, carro nenhum faz isso. Ainda mais com o ar ligado, e esse carro aqui especificamente é um carro de 1.100 kg mais ou menos, com mais um passageiro dentro, com mais alguma coisa que eu sempre carrego, enfim. É um carro que tá fácil acima de 1.200 kg. Câmbio automático, ar-condicionado ligado. Então eu considero essa média de consumo que eu estou conseguindo fazer com ele aqui de 7,6, um número bem legal. E em avenidas com trânsito mais livre ou na estrada,
consegui fazer marcas de até 12 km por litro no etanol, com o desempenho do motor turbo, né? É aquela disponibilidade de torque o tempo todo, o motor está cheio, sempre pronto para acelerar. O motor 3 cilindros, esse 1.0 3 cilindros turbo da Volkswagen, da mesma maneira que o motor do Onix e do Hyundai, que são os principais concorrentes, né, 3 cilindros, tem aquele barulhinho característico dos motores 3 cilindros e uma pequena vibração quando está parado. Mas é interessante que quando você para, ele vibra um pouco e depois estabiliza. Então é um trabalho bem realizado aí pela engenharia, porque os motores com número de cilindro ímpar, normalmente eles são um pouco mais ásperos. É mais difícil o equilíbrio cinético do motor, vamos dizer assim, o equilíbrio mecânico do motor. E a Volks conseguiu fazer um ajuste bem legal nesse motor, que ele vibra bem pouco. E que mais que a gente pode falar aqui do interior do carro? O revestimento preto do teto, eu acho bacana, até porque ele não aparece sujeira, que às vezes a gente, por exemplo, puxa aqui o para-sol com a mão um pouco suja, pronto, já ficou a marca de dedo ali no teto. Então pelo menos a sujeira não fica, pequenas sujeiras do dia a dia do uso do carro não ficam tão aparentes quando você tem esse acabamento mais escuro. Enfim, como eu disse lá atrás, apresentando o carro por fora, a Volkswagen demorou bastante para entrar nesse segmento de SUV, mas quando ela fez, ela caprichou. Então eu diria que o T-Cross justifica muito os números de venda que ele tem conseguido, porque é um carro que tem realmente muitas qualidades. O dirigir o carro é um negócio bastante interessante, é um negócio muito prazeroso. Mais do que fazer uma descrição estática do carro, esse é o tipo de carro que você deve... Aliás, não só esse, né? Vamos falar a verdade. Qualquer carro que você tiver interessado em comprar, faça o test drive, teste o carro, experimente. Que uma coisa é você olhar o carro parado na concessionária, pô, que carro bonito. Vai dirigir, vê se você se encaixa no banco, se você gosta dos comandos, se você gosta da resposta do motor, porque nem sempre o carro ser bonito significa que você vai se gostar do carro, de fato, dirigindo. E a mesma coisa, o contrário, você pode gostar do carro e não gostar do visual dele, aí também não resolve muito. E eu acho que a Volks conseguiu no T-Cross um equilíbrio muito bom entre o visual e o conteúdo. Encontrar uma posição de dirigir confortável, né, é muito fácil, porque ele tem não só o banco regulável em altura, uma regulagem bastante ampla, como o volante regulável em altura e profundidade. O cinto de segurança também tem a regulagem de altura da ancoragem do cinto aqui. E enfim, são coisas que facilitam muito você encontrar melhor posição de dirigir. É um carro que foi muito bem resolvido, né, nas suas soluções de ergonomia. Não só os comandos estão bem localizados, como a posição de dirigir como um todo é bastante agradável. Aí eu tô com o câmbio aqui na posição automática e eu tô a 50 por hora, ele já está em quarta marcha a 1500 RPM. Quer dizer, o motor roda macio, você não ouve o barulho do motor. Pegou uma subidinha, ele já reduziu para terceira, também a gente não percebe. Aí eu vou reduzir no manual aqui para segunda e acelerar. Você sente o motor trabalhando e um leve empurrão. Eu fui até 5000 RPM, eu já estou a 70 por hora. Então é um motor que responde muito legal. Ele enche rápido e é a grande sacada dos motores turbo, né? Com motores pequenos você consegue um desempenho bem acima da média e gastando pouco combustível. Eu acho que isso é um caminho sem volta. Quem ainda não entrou nessa evolução dos motores turbo está perdendo tempo. Mas logo eu acho que mais 1 ou 2 anos não vai ter nenhuma marca no Brasil que não tenha a opção dos motores pequenos com a tecnologia do turbo compressor para desenvolver mais desempenho com economia. Então eu estou rodando aqui, ó, quase 60 por hora, o carro a menos de 2.000 giros, a 1.500 RPM na verdade, tranquilo, silencioso, gastando pouco combustível, não tem muito o que criticar
reduzir manualmente para terceira marcha. É muito bacana ter essa opção de mudar a marcha aqui no volante, tá? Porque você, com um toquezinho, você muda a marcha, você ganha em aceleração, sem pisar em embreagem, sem mexer em alavanca, é tudo aqui atrás, tudo aqui na borboletinha no câmbio. Mais do que aprovado. Eu acho que os números de venda que o T-Cross vem conseguindo, apesar de, como eu disse, a Volkswagen ter sido das grandes montadoras a última a entrar nesse segmento, ela conseguiu pegar o que os seus concorrentes têm de melhor e juntou um pouquinho de tudo e colocou aqui no T-Cross. Talvez a única coisa que pudesse melhorar, a curto prazo não tem como, só numa próxima geração, seria realmente o espaço no porta-malas, que ele fica devendo um pouco. Mas de resto, espaço para os passageiros, desempenho, economia, o carro é muito bom mesmo, tá? E só com detalhe, tá? Que o T-Cross brasileiro, o T-Cross feito no Brasil, ele é diferente do europeu. O T-Cross brasileiro ele foi desenvolvido em cima da plataforma do Virtus, que tem 2,65 de entre-eixos, 2,65 m. Diferente do T-Cross europeu, que é construído na base do Polo, que tem 2,56. Então esses 9 centímetros a mais, além de ter melhorado bastante o espaço no banco traseiro, ele teve um ganho também no porta-malas. Então o T-Cross brasileiro é superior até ao europeu em vários pontos. Então, ponto para a Volkswagen, o carro está mais do que aprovado. O T-Cross, se não for o melhor, ele é certamente uma das melhores opções entre os SUVs compactos do mercado e justifica amplamente os números de venda que ele tem conseguido. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não deram o like aí embaixo, coloque agora, não esqueça. Siga o canal para você receber os avisos dos próximos vídeos. E deixe seus comentários. Críticas, elogios são sempre muito bem-vindos para a gente poder melhorar, tá? Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Até o próximo vídeo.